Temos os dois tipos de mudança. Mudança que nós abraçamos, aquilo que eu projeto, aquilo que eu planejo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu ordeno, todos os meus recursos e a minha autoliderança para atingir. E eu tenho as mudanças que me abraçam, né? Que são aquelas que requerem de mim uma capacidade de adaptação muito grande. Requerem, primeiro, uma compreensão, uma consciência de em que pé que se encontra essa mudança, de principalmente em que pé que eu me encontro dentro desse cenário de mudança. É a compreensão do nosso ponto A, a compreensão do nosso estado atual e, principalmente, uma vez que vem todas as variáveis da mudança, que movimento eu tenho que empreender para que aquilo se torne gradativamente algo dinâmico, para que eu interaja com a mudança, independente do teor dela, independente da perda que muitas vezes ela envolva, para que primeiro eu sobreviva a essa mudança e eu consiga também justamente não apenas sobreviver à mudança, mas colocar a vida em um dinamismo novo que compreende esse fator novo como parte que eu não altero mais. Então, as mudanças que nos abraçam, um acidente que nós sofremos, por exemplo, que muda totalmente a nossa perspectiva. A perda de um familiar querido, que muda também, muitas vezes, a perspectiva nossa de relações, enfim. Você tem uma pessoa que você gosta, que convive com você e daqui a pouco, simplesmente, a pessoa deixou de existir. Como é que isso funciona no campo da adaptação, né? O processo de luto, ele é compreendido como um processo de adaptação à mudança. Tem toda aquela tristeza, toda aquela angústia, aquela sensação de perda, a saudade que vai se transformando, né, que vai crescendo, que vai aumentando, mas é um processo de adaptação à mudança. Nós temos que compreender que a partir daquele momento, a pessoa não está mais ali, não faz parte mais desse ambiente, né, material que a gente compreende aqui como sendo a nossa existência, independente daquilo que a gente acredite em termos metafísicos, mas do campo biológico, a pessoa não faz mais ali parte daquele campo biológico. Então, o quanto que a gente absorve, assimila isso e compreende aquela mudança, internaliza aquela mudança e coloca a vida num dinamismo novo. Porque se a gente trava, né? Ou, vamos supor, se alguém muito querido nosso faleceu, morreu, enfim, a gente também acaba morrendo junto, o risco de nós nos tornarmos pessoas estanques em um mundo completamente dinâmico é um risco muito grande. E isso é muito triste, porque muita gente embarca dessa forma sem perceber, sem ter consciência de que a reação começa a partir, olha de novo aqui o processo se configurando, a partir das atitudes. Então, poxa, eu tenho um período de luto legal, tá aqui, isso faz parte da minha vida hoje, eu tenho que me reordenar internamente, mas eu começo a gradativamente com atitudes e comportamentos e mudando todo esse cenário. Eu preciso sair um pouco, preciso conversar com outras pessoas, preciso sair de casa, preciso sair desse ambiente que está enlutado. Gradativamente você vai rompendo aquela estrutura que foi criada pela mudança que a gente não queria. Porém aconteceu, como tantas outras que acontecem na vida da gente. Então, o quanto nós lidamos para agir com as mudanças que nós projetamos, aquelas que nós abraçamos, sua casa, seu carro, sua profissão, a sua carreira, os filhos que você planejou ou que não planejou, né? No caso vem aqui, mas de repente você também entra a partir de toda uma adequação, né? Toda a profissão que você está construindo, tudo aquilo que é projetado, as suas férias, tudo aquilo que é a viagem que você quer fazer, tudo aquilo está dentro do campo de mudanças que a gente projeta. O curso que a gente quer fazer, eu quero me especializar, quero fazer uma pós-graduação, enfim, tudo isso é mudança que a gente projeta, que a gente deseja, que a gente abraça. Agora, no outro campo, das mudanças que nos abraçam, tem aqueles fatores que, infelizmente, fazem parte da vida. Uma perda de um emprego, né? Uma demissão, um acidente, a perda de um familiar querido, uma doença, enfim, alguma situação qualquer que tira você daquele estado onde as coisas estavam aparentemente sob controle. Mas eu vou contar um segredo para vocês aqui, talvez assuste um pouco. Nada está sob controle. Quando a gente começa a ter a compreensão de que a vida é dinâmica, o que a gente faz é, no máximo, influenciar os resultados para construir, mas controle absoluto ninguém tem. É algo que a gente começa a ter isso vivo dentro da gente, isso nos torna mais aptos a reagir. Não é para acreditar que por não estar sob controle, eu tenho que ficar parado e deixar as coisas acontecerem. Esse é um erro terrível
principalmente quando a gente tem desejo de construir, de consolidar, de provocar mudança, não apenas para impactar a vida da gente, mas também para impactar o nosso entorno. Então, pense bem nisso. Tem gente que estaciona quando a gente fala que nada está sob controle. Ou seja, se nada está sob controle, deixa rolar. Não é deixar rolar, porque se você deixar rolar, pode ser que você acabe rolando ladeira abaixo. Então, pense bem nisso, né? Por não estar sob controle, eu tenho que ter um estado de atenção que me permita adaptar-me, me permita compreender os cenários dinâmicos, complexos, voláteis e incertos que nós aí atuamos, né? O chamado mundo VUCA, né? Dinâmico, volátil, incerto e instável, aí, do ambíguo, né? Para que a gente consiga compreender isso e justamente nos posicionarmos dentro de todos esses cenários. A partir dessa relação de consciência, de lucidez com o mundo dinâmico que nós vivemos, nós estabelecemos aquilo que podemos chamar aqui de visão de surfista, né? A visão de surfista, nós já falamos aqui em algum outro pouquinho, mas eu vou revisar aqui rapidamente. Imagine que você é um surfista com a sua prancha em um mar, né, no meio ali, esperando ali, olhando o mar, né, num fim de tarde, e você começa a perceber a formação de onda, né? Você tá lá, algumas ondas você desejou, algumas ondas você planejou, algumas ondas você se direcionou a elas. Mas vamos supor, né, ou seja, essas ondas que você nadou em direção delas, são ondas que você escolheu, mudanças que você abraçou. Mas vamos imaginar que de repente do nada surge uma onda vindo de um lado que você não imaginava, e aí? Essa é uma mudança que vai te abraçar. Você tem capacidade de interagir com essa mudança também. Logo, você tem que juntar toda ali a sua experiência, reunir tudo aquilo que você tem de competência e começar a compreender essa mudança que está vindo e ir em direção dela. Você fugir dela pode ser um tanto quanto perigoso, pode ser que a onda te leve de um jeito meio tortuoso, ou até algum lugar que você não sabe qual que é, né? Porém, quando você analisa um pouco mais dinamicamente, vai lá entender qual que é o movimento que está acontecendo e se coloca e entra numa relação dinâmica com a onda até a mudança que você não desejou, que você não projetou, que de repente apareceu do nada. Quando você entra em sinergia com essa mudança, você estabelece uma relação de menos esforço. Você acaba aproveitando a própria energia da mudança para mudar também. Portanto, pense nisso. Pense no quanto esse pouquinho de mudança é compreendido na sua vida. Não apenas compreendido, mas empreendido. O quanto que você empreende, você encabeça as mudanças. E o quanto você está aberto para compreender e entender, não digo aceitar as mudanças, porque tem coisas que a gente não aceita, mas o quanto que a gente simplesmente também consegue não superar a aceitação ou não e compreender que tipo de proveito nós podemos tirar para mantermos a nossa caminhada consistente, nos levando na direção continuamente ali dos nossos objetivos. Pense nesse pouquinho da mudança, pense nesse pouquinho, porque quanto mais a gente consegue lidar com essas experiências, mais nós nos tornamos pessoas resilientes, mais nós ampliamos o nosso autoconhecimento, mais nós alimentamos a nossa motivação, o nosso foco e tantos outros pouquinhos que eu espero que você esteja aproveitando e compreendendo. A sincronização que quando a gente coloca nessas 21 atitudes, podem provocar uma verdadeira revolução na vida da gente. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!